Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de estarmos todos reunidos para refletir sobre os teus ensinamentos e evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje falaremos sobre o orgulho. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino de verdade e da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Essa passagem do Evangelho, ela se refere à questão do quanto nós, seres humanos, ainda somos orgulhosos no sentido de duvidarmos da existência de Deus. Precisamos de provas científicas, necessitamos de provas materiais, muitas vezes, para acreditarmos em qualquer fenômeno. E a existência de Deus, ela é espiritual. Deus é energia, é uma energia cósmica, energia da criação. Então, primeiro nós temos que abandonar a ideia de um Deus humano, né, que a gente chamaria de antropomórfico, com uma aparência parecida com a de um ser humano. Primeiro temos que abandonar essa ideia. Depois nós temos que entender que Deus e Jesus são coisas diferentes, pelo menos dentro da doutrina espírita. Deus é a criação. Deus, Ele é o Criador. Deus é eterno. Ele é um incriado, né? Ele não foi criado. Ele não tem começo e não tem fim. Nós somos imortais, seres imortais. Jesus é filho de Deus como nós somos filhos de Deus. Só que ele é o Espírito, ele foi e é o Espírito mais evoluído que já pisou aqui na Terra. Ele é o que nós chamamos no Espiritismo como co-criador planetário. Jesus não reencarnou aqui na Terra, Jesus somente encarnou aqui na Terra. Existe uma diferença. Nós reencarnamos inúmeras vezes aqui na Terra com a finalidade de evoluirmos. Jesus não precisaria ter passado pelo corpo físico, não precisaria ter passado humilhações que ele passou, nada do que aconteceu com Jesus. Ele precisava daquilo, ele não tinha nada a que ser espiado. Ele não tinha provas a passar. Jesus era um espírito limpo, um espírito de uma perfeição relativa, porque perfeição absoluta, gente, somente Deus. Jesus é filho de Deus, então ele não tem como ser perfeito. Jesus não tem como ser tão perfeito quanto Deus, porque a perfeição absoluta é somente de Deus. Jesus é aquilo que mais se aproxima da perfeição de Deus, foi Jesus aqui na Terra. E ele veio com uma missão. Ele veio com uma missão de nos ensinar a amar, de nos ensinar a perdoar, a fazer ao outro que gostaríamos que nos fosse feito. Se nós tivermos uma postura semelhante ao que Jesus nos ensinou, teremos um planeta muito mais evoluído. Ele veio para dar uma alavancada
porque estávamos ainda numa era muito primitiva, numa era muito atrasada, levando ao pé da letra. Estávamos ainda lendo a vida com os olhos voltados para o troco, para a vingança. Quando Moisés veio para a Terra, ele teve uma finalidade no período dele. Ele fez tudo o que foi necessário, mas ele veio num período em que o planeta estava muito atrasado. Então ele precisou trazer o olho por olho, dente por dente. Ele precisou trazer uma visão de Deus, de um Deus que castigava, de um Deus bravo, né? De um Deus que pune. Foi necessário para aquele período de Moisés. Jesus, quando veio, o planeta já estava passando por transformações e ele veio com a finalidade de nos trazer uma outra visão de mundo. Então imaginem, Jesus na época em que ele veio, há 2024 anos atrás, tendo que chegar para qualquer ser humano da época e dizer: se te baterem numa face, dê a outra. Sendo que naquela época ainda era seguida a lei mosaica, o olho por olho, dente por dente. Então, imagine como é que foi isso naquela época. Era muito difícil para as pessoas entenderem. Por isso que Jesus falava por parábolas. A parábola, ela tem uma finalidade de ser atemporal, ou seja, a parábola ela foi atravessando por milênios. Ela atravessou os milênios, ela atravessou as décadas, ela atravessou várias fases do planeta, porque todos conseguiam entender a fala de Jesus. Se ele usasse uma fala mais direta na época, aquilo se perderia. Então Jesus usou uma fala através de parábolas com símbolos, que era para que isso ficasse para a humanidade. Mas o que nós primeiramente temos que entender? Que Deus é um, Jesus é outro. E nós, dentro do nosso orgulho de espíritos muito atrasados, de um planeta extremamente atrasado, que é um planeta de provas e expiações que estamos, né, na espera dessa mudança para um planeta de regeneração, estamos suplicando a Deus que nos dê a oportunidade de estarmos aqui no planeta de regeneração, né? A humanidade ela ainda tem um caminho muito longo a ser seguido, mas atrasados como somos, temos dificuldades, ainda mais com o olhar da ciência, de entender e de buscar Deus no universo. Então essa loucura toda de mandar satélites e de buscar, né, através mandar aeronaves para fora do sistema aqui, né, da Terra, para ir para as galáxias, né, para o universo, buscando com essas sondas todas, buscando primeiro saber se existem outros planetas habitáveis para nós, se a gente explodir com isso tudo, né, com o nosso atraso, e também para saber se existe vida em outros planetas, até para entender quem somos, né? Então, vamos pensar, como somos seres tão atrasados, não damos conta de entender nem a nós mesmos, mas nós queremos entender que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não é quem é Deus, é que é Deus. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é o fenômeno chamado Deus? Deus único, que é o Deus da criação. Então, essa passagem que eu li está falando sobre o orgulho. Enquanto nós, seres humanos, estivermos cristalizados no orgulho, teremos dificuldades em entender que é Deus, que fenômeno é esse. Estaremos na procura, queremos provas materiais da existência de Deus, queremos máquinas que provem que o Espírito existe. Tem algumas pessoas que estão aí nessa busca, existem algumas faculdades que estão se voltando a isso, para tentar entender o que é o Espírito, o que anima o corpo, o que anima o cérebro, né? Ainda temos aí uma caminhada longa. Mas que bom se nós conseguíssemos acreditar em Deus, ter fé em Deus, sem precisar seguir os passos na época, o apóstolo que não acreditava em Jesus, que foi... Qual foi o nome do apóstolo?
não acreditava em Jesus, que ele falava, só acreditava se ele visse. São Tomé. São Tomé, né? São Tomé, que ele foi um apóstolo, que ele só acreditaria que Jesus ressuscitou, que Jesus apareceu se ele visse. Então, se nós tivermos a condição de não precisar enxergar com os olhos da carne, mas enxergarmos com o olhar do Espírito, com o olhar do coração, já estaremos atravessando essas camadas tão grosseiras que nos entorpece a alma, que é o orgulho, porque nós queremos colocar Deus num patamar semelhante ao nosso. Nós não conseguimos entender que somos muito pequenos e que falta um sentido para a gente, para entender que é Deus. Mas já sabemos que Deus é eterno e nós somos imortais porque fomos criados por Deus. Então, vamos todos trabalhar o orgulho nas pequenas coisas em nossas vidas e não precisando buscar provas científicas da existência de Deus, mas buscando Deus na natureza, Deus nas manifestações, de quanto tudo é muito inteligente, como tudo tem uma arquitetura perfeita. Olhem aí ao seu redor, como tudo se manifesta nos seres vivos, que já enxergaremos Deus por aí. Não precisamos de máquinas, nem de provas materiais para entender que Deus existe. Só aprofundando um pouquinho dentro da sua reflexão no sentido do nosso orgulho, trazendo para hoje, né? Porque, que nem você comentou de Moisés, que veio, creio que 400, 500 anos antes de Cristo. Você falou do próprio Cristo, que veio há 2024 anos atrás. Aonde chega o ponto do nosso orgulho e da nossa pequenez? A gente quer provar quem é Deus, né? O que é Deus. A gente consegue fazer debates políticos, a gente consegue ser racista, homofóbico. E depois das lições que Jesus trouxe de 2024 anos atrás, a gente continua tentando provar algo, mas a gente não enxerga o próprio umbigo, né? Porque se a gente parar para se autoanalisar, não nessa mansitude, nessa mansidão de tempo que você colocou, mas trazer para a nossa encarnação atual. Aonde eu estou encarnado, em qual família eu estou encarnado? Eu consigo deixar o meu orgulho de lado para conviver com os meus familiares, para conviver com o meu grupo de conhecimento, de trabalhadores que estão ao meu redor, no meu trabalho, no meu hall de amizades? Eu consigo deixar o meu orgulho de lado e não julgar o meu irmão, o meu amigo, o meu colega de trabalho, o meu colega de futebol? Eu consigo deixar de falar mal do meu vizinho? Estar sempre julgando, sempre achando que o meu é melhor, o meu pensamento é melhor, a minha opinião é melhor. Se Jesus deixou ensinamento há 2024 anos e eu me sinto que a minha opinião é melhor, que o irmão da Rússia é mais forte que o irmão da Ucrânia, eu consigo debater sobre A ou B de tal político, e eu não consigo simplesmente conter o meu orgulho dentro do meu núcleo familiar. Por que a necessidade de querer provar algo que eu sei mais, que eu sou melhor, que o meu é melhor, se eu não consigo transformar o meu orgulho dentro do núcleo que eu vivo hoje? Então eu fico um pouco intrigado, sabe, com essas questões de... E foi muito, muito interessante tudo isso que você disse, porque olha quanta coisa a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia para a nossa mudança e para a nossa evolução. Inclusive, as nossas relações fraternas,
e as nossas relações sociais, do que é certo e do que é errado. Enquanto a gente nem conseguiu resolver isso, nós estamos querendo que haja uma prova científica da existência de Deus. Então nós estamos indo para... Olha, é só vocês prestarem atenção. Nós estamos, os países mais ricos estão explorando a Lua, estão indo atrás de outros planetas, querem chegar a Marte, chegar em outros planetas, para encontrar se há vida humana ou algum outro tipo de vida, e se existe Deus e o que existe no universo. Mas não olha para as próprias necessidades dentro do nosso planeta, para a fome na África, para a fome nos países subdesenvolvidos, como os países da América Latina. Então nós temos problemas tão mais sérios aqui, né? Os problemas climáticos, da ecologia, o desmatamento. Nós temos questões nossas aqui e nós estamos saindo daqui para ir lá fora encontrar uma resposta. Ao invés de olhar para os nossos problemas daqui da Terra. Se resolvermos os problemas da Terra, provavelmente nós não precisaremos ir atrás, né, gastando tanto dinheiro, ir atrás de outros planetas para que a raça humana não desapareça. Imagine a existência de Deus. Somos tão orgulhosos que nós não conseguimos entender a existência de Deus sem, como Santo Tomé, né, que queria enxergar Deus com os próprios olhos para saber que ele continuou vivo. Deus não, Jesus, né? Aliás, desculpa, Jesus. Que Jesus ainda continuou vivo depois da crucificação. Ele ainda precisou, ele queria enxergar, quando falaram, ó, Jesus ressuscitou, ele quis ver com os próprios olhos. E é o que nós fazemos hoje. Nós ficamos a vida toda querendo provar a existência de Deus. Será que Deus existe? Será que é uma criação? Será que é uma forma, uma válvula de escape da humanidade para temer algo? Ou para acreditar que a vida não acaba na matéria? É só olhar a perfeição da natureza, como os animais se reproduzem, como as plantas existem, como que elas vão passando de geração a geração. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a vocês, não é um livro religioso, chama Revolução das Plantas. Depois eu vou colocar na página. Ele é do Stefano Mancuso. Stefano Mancuso, ele é um ecologista, um dos maiores ecologistas de todos os tempos. Ele ganhou um prêmio, inclusive, porque ele ficou fazendo um estudo aprofundado sobre a inteligência das plantas. Uma inteligência, sendo que eles não têm cérebro, a planta não tem cérebro. E como ela consegue ser inteligente, e como eles conseguem fugir de predadores. As plantas conseguem fugir de predadores para não entrar em extinção. Elas conseguem se camuflar. De onde vem essa inteligência? Se a planta não tem cérebro? Que energia é essa que regula tudo? Que regula as plantas, que regula os animais, que controla tudo na natureza? É Deus. Essa energia é Deus. E lembrando, mesmo eu fiz uma confusão aqui na hora de falar sobre Santo Tomé, eu falei, ao invés de falar Jesus, eu falei Deus, mas são duas coisas absolutamente diferentes. Deus é o Criador, Jesus é um dos espíritos mais evoluídos que já pisou aqui na Terra. E a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, aliás, nós temos que transformar o nosso orgulho em humildade e aceitar que não conseguimos resposta para tudo. Lembrando que o próprio Jesus deixou esse ensinamento para a gente, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, a nossa evolução está nas nossas mãos. Nós podemos fazer a transformação de nós mesmos. Para depois falar do outro, né? Primeiro nós, depois a gente vai se preocupar com o outro. Agora fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas,
repletas de amor e luz. Vamos imaginando, todos caminhando pela praia na direção de Jesus. Ao chegar ao seu lado, recebemos um forte abraço do Mestre. E junto a Ele agora, com nossas energias renovadas, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos imaginando uma corrente muito grande de irmãos, todos reunidos, estendendo nossas mãos em direção ao nosso planeta Terra, emandando energias de cura, energias salutares, de luz, de amor, de perseverança e fé. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, vibremos pelos irmãos refugiados de guerra, pelas crianças órfãs de guerra, vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, que sejam todos envolvidos em muito amor e muita luz. Vibremos pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, problemas de desentendimento entre casais, entre pais e filhos. Vibremos pelos doentes nos hospitais, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamentos suicidas, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em amor, em fortalecimento, em fé, que esses irmãos possam sentir o abraço de Jesus. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares. Imaginem, meus irmãos, vocês abrindo as portas de seus lares e Jesus entrando, trazendo amor, luz, paz para todos os lares. Que esta energia, que esta visita de Jesus possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, os moradores de nossa cidade, de nosso país, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, curando nossas enfermidades, nos dando força para continuar a nossa jornada, curando o nosso orgulho, nos fortalecendo e nos amparando, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelo acompanhamento em nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook, no YouTube. Continuem, quando receberem a solicitação para seguir a nossa página, aceitem, divulguem, compartilhem.
Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.